Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais uma aula de literatura, continuar o nosso conteúdo nessa disciplina. São muitas escolas literárias, então a gente precisa, ver todas elas, entender um bocado de cada uma delas, para ter um bom resultado na prova, para conseguir responder as questões propostas sobre essas escolas literárias. Para começar hoje, a gente vai falar sobre o parnasianismo, sobre esse movimento literário, sobre essa escola literária e a relevância do parnasianismo dentro da literatura brasileira. Quando a gente fala do parnasianismo, um conceito que precisa estar bem claro para a gente, e que a gente vai desdobrar ao longo da aula, é o conceito de arte pela arte, de uma produção artística, de uma produção literária, que é feita com o objetivo de ser arte, de ser consumida como arte, de ser produzida como uma arte bem feita. Isso a gente vai entender melhor ao longo dessa aula. Para a gente começar a entender o parnasianismo, a gente precisa observar de onde vem esse nome. Parnasianismo vem lá de Parnaso. Parnaso é um monte na Grécia, que na mitologia grega era o lar das musas e do deus Apolo. As musas, na história da literatura, e elas vão aparecer assim diversas vezes, elas são as fontes de inspiração do poeta. Desde lá da antiguidade grega, eles se referenciam, eles buscam, fazem referência, colocam vocativos nos textos, chamando essas musas para que elas inspirem o seu trabalho poético. Então, o parnasianismo, já dá para a gente ver daqui, ele vai resgatar, desde o seu nome, essa antiguidade clássica, esses valores greco-romanos, e essas inspirações na mitologia grega para compor os seus textos. Então, eles são, e eles que já querem mostrar desde aí do nome, poetas e artistas inspirados, que passam por essa inspiração, num referencial divino, num referencial mitológico até, na produção da sua poesia. Então, o que vem a ser esse parnasianismo? O parnasianismo ele é uma estética literária, que está inserida ali no finzinho do século XIX, conjuntamente, contemporânea ao realismo e naturalismo. Então, convivem ali na mesma época e produzem na mesma época autores vinculados ao realismo, ao naturalismo e ao parnasianismo, tanto que alguns desses autores vão circular entre esses movimentos, ou seja, vão ter textos, obras, poemas, romances que são mais vinculados, por exemplo, ao realismo, outros que vão ter obras, alguns poemas realistas, ou com teor mais naturalista, e poemas parnasianistas, mesmo que a gente tenha no realismo, não tenha uma produção de poema tão forte, assim como no parnasianismo a gente não tem uma produção romântica, tanto que em algumas análises a gente coloca o realismo como a produção de prosa mais vigorosa dessa época, e o parnasianismo como a produção poética, que vai ter mais vigor durante esse período, a gente entende que eles estão ali na mesma tendência. Então eu posso ter um autor realista que em alguns momentos, em algumas situações, produz textos no estilo parnasiano. Tudo bem? A gente vai ter uma marca, dentro desses movimentos, e que não é diferente do parnasianismo, de construir uma arte de teor mais objetivo. Pensa que desde o lado do realismo, a gente tem movimentos literários que tentam criar uma oposição ao romantismo. O romantismo que pregava o subjetivismo e o sentimentalismo artístico vai receber uma oposição tanto do realismo, do naturalismo, que a gente viu, que é uma vertente mais radical desse realismo, e do parnasianismo também. Enquanto você tem lá no realismo uma vertente, que vai tentar trazer essa realidade, essa objetividade mais, para a prosa, o parnasianismo tenta construir uma linguagem mais, formal, um texto mais bem trabalhado e mais objetivo para não sofrer, com o que eles entendiam que eram problemas gerados pelo sentimentalismo na poesia. No Brasil, o parnasianismo vai ter como marco a obra Fanfarras, do Teófilo Dias, em 1882. É um marco inaugural, mas nem ele, nem a sua obra são os elementos de maior destaque desse parnasianismo. É só para a gente ter uma ideia ali de quando esse movimento começa a surgir. No entanto, o que a gente vai inserir como os principais autores dessa produção parnasiana é essa tríade parnasiana, que a gente chama, que é formada pelo Olavo Bilac, que é o principal autor
aqui dentro do parnasianismo, mas também o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. Então, esses escritores parnasianos, como vai dizer aqui, ó, buscavam um sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. E aí a gente volta para aquela ideia que estava lá no slide de abertura. O que os parnasianos vão promover? Enquanto lá na poesia romântica você tinha um artista, né, um poeta livre, né, que vinha lá marcado desde os ideais da Revolução Francesa, pela ideia de liberdade na hora de produzir. Então ele é livre para produzir, ele é livre para elaborar, né, o seu poema, para expor ali seu sentimento, sua subjetividade. E isso dava um caráter muito mais diversificado à poesia, porque cada um ia produzir de acordo com o seu estilo, com o sentimento que vivia naquele momento, com as ideias que queria compor. Havia uma liberdade produtiva. Os autores parnasianos rompem com essa ideia e dizem que, quando você abarca um sentimentalismo exacerbado ali dentro, quando você insere muita subjetividade, você vai perdendo o caráter artístico do poema. Se as outras artes que a gente tem naquela época, né, preservavam esse caráter artístico, essa noção do belo, de ser, né, de modelar para que seja perfeito, então as esculturas tinham formas, né, muito realísticas, as pinturas tinham muitos detalhes. Por que a poesia também não busca a sua perfeição estética, né? Por que a gente não trabalha, eles vão defender que o trabalho do poeta é esse, não é expor ali um sentimentalismo, não é usar a sua poesia como uma válvula de escape para os seus sentimentos, para as suas vivências, né? Mas sim formar e construir poesia como um artesão, modelando, com trabalho, né, com rigor na hora de compor, para que a forma possa ser a mais bela possível, a mais formal, a que dê mais trabalho. Porque a poesia, né, é um resultado de um labor, é um trabalho para esse poeta parnasiano. Ela dá trabalho, mas é um trabalho que faz bem a ele, porque ele vê ali uma verdadeira produção artística, né, o resultado ali do esmero dele, da dedicação, para compor o melhor poema possível, para compor a melhor obra possível. E aí a gente vai para esse lema, né, do parnasianismo, que é a chamada arte pela arte. Não é uma arte com um fim tal, não é uma arte para recontar a história do país como você tinha no romantismo, não é uma arte para viver um escapismo dos sentimentos, não é uma arte para expor a sua ingratidão em relação ao mundo, como faziam os ultrarromânticos, né? A arte aqui, e a poesia dentro do parnasianismo, é uma arte pela arte. Uma arte que tem fim em si mesma, para que ela seja produzida e para que ela seja, né, criada no máximo da sua potencialidade. Dentro das características do parnasianismo, então, a gente vai ter essa arte pela arte, um objetivismo e um universalismo, uma linguagem que seja mais universal, que seja acessível a todos, e isso vai inserir, né, e vai gerar elementos na temática parnasiana, de como ela vai ser produzida, uma arte mais objetiva, ou seja, sem estar marcada pelo subjetivismo desse poeta. Temas que são baseados na realidade, né, em objetos e paisagens. Então a gente tem uma série de poemas parnasianos que vão fazer a descrição detalhada de objetos, muitas vezes de objetos artísticos, para criar essa correlação entre os elementos da arte, né? Vão falar sobre fatos históricos, vão resgatar, e aí olha o resgate dos valores clássicos, né? Vão resgatar essa mitologia grega. Então essas referências da mitologia grega voltam ao texto, né, que tinham saído ali do romantismo e sendo substituído em alguns autores por uma referência, né, mais voltada ao mundo cristão, retornam no parnasianismo, principalmente essa influência das musas, né, dos deuses que inspiram o trabalho do poeta, o resgate dessa cultura clássica. Então você volta para temas de valor universal. Você resgata valores clássicos, valores que inspiraram toda a literatura, né, ocidental, e reinsere eles no texto para gerar uma poesia que seja acessível, não que seja acessível a todos diretamente, porque era uma poesia complexa, mas uma poesia que versa de uma temática mais universal, né? A busca pela perfeição, então o trabalho do poeta deveria ser esmerado, não valia fazer o mínimo, ele precisava buscar sempre o máximo, o verso mais complicado, a rima mais complexa, né? A sacralidade, o culto à forma, buscar sempre, né, versar. E o objetivo que você tem ali, quando a gente fala de poesia, e de texto no geral, né, a gente tem uma forma e um conteúdo. Então, aqui na poesia parnasiana, há ali uma exaltação da forma, se está mais preocupado, né, em construir um poema da melhor forma possível, do que se voltar para um conteúdo, do que falar especificamente, né, é mais importante para eles focar na forma do que nas ideias que vão ser transmitidas. Eles não veem a poesia como um espaço para transmissão de ideias, né, para criar uma crítica social, não é o objetivo deles ali.
é, a preocupação estética, com a metrificação, ou seja, com a contagem de sílabas métricas, como a gente viu, as sílabas do poema, que diferenciam, como a gente já comentou em aula, né, das sílabas tônicas. Então você pode juntar duas sílabas, né, duas que seriam sílabas tônicas para formar uma única sílaba métrica. Isso dá trabalho você reconhecer qual é cada sílaba métrica no seu verso, você escolher, né, palavras que rimem e que façam a construção da melodia para contar essa mesma sílaba métrica. É um trabalho de muito esmero. Utilização das rimas ricas, que a gente vai comentar melhor daqui a pouquinho. A preferência pelas estruturas fixas. Então, eles resgatam essas estruturas lá da cultura clássica, né, e da literatura clássica, que são esses modelos de poema de forma fixa, vão ter sempre a mesma estrutura, a mesma quantidade de versos e estrofes, principalmente o soneto. Como a gente comentou lá na primeira aula, o soneto é uma coisa que você vai ver sempre, né? Se você passa aí por um mutirão de provas, algum dele vai aparecer o soneto, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, relembrá-lo, né, a partir de um poema. E é um que vai passar por todas as escolas literárias. Independente de quem você leia, tem sempre alguém ali produzindo um soneto. E a descrição visual bem detalhada. Assim como faz do realismo, né, o parnasianismo vai manter essa descrição visual, né? Vai representar ali os detalhes com esmero do objeto ou do elemento que ele apresenta ali no poema. O poema parnasiano, então, vai ser marcado por um vocabulário rebuscado. Para você construir a melhor rima possível, você precisa buscar os termos mais complexos, mais difíceis de serem rimados. Então, eles vão chegar, né, e vão procurar trabalhar com um vocabulário bem rebuscado, o que às vezes pode dificultar a leitura e a interpretação do poema, se você desconhece esse vocabulário. Uma métrica regular, ou seja, a contagem de cada sílaba métrica, né, de cada verso, é muito fixo. Você não tem aquela liberdade que você vai ter um verso mais longo, um verso mais curto e depois volta. Você tem que ter uma regularidade ali, com a preferência do verso alexandrino, as 12 sílabas métricas. Então, cada verso vai ter 12 sílabas, né? É a construção mais complexa, que você precisa ter uma estrutura muito bem definida para poder chegar até lá. Lembra que sílaba métrica a gente conta até a última sílaba tônica e não todas as sílabas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo poeta na hora que ele fosse montar essa poesia, né? E sempre o mais complexo para ter um resultado e para ter uma poesia mais, né, abrangente, mais bela na visão deles. O gosto pelo soneto, como a gente comentou, as rimas raras e artificiais, que a gente vai comentar agora, né? Poucas figuras de linguagem, porque isso traz um caráter mais subjetivo ao texto e é o que eles querem evitar. Então, quantas rimas, né? Como é que essas rimas vão aparecer dentro do parnasianismo? A gente tem, né, e a gente já tinha comentado sobre isso, só para a gente poder relembrar, classificações diferentes das rimas. Uma dessas classificações é a classificação quanto à qualidade que essa rima acaba tendo, né? O tipo de rima que ele está utilizando ali dentro. Então, eu posso classificar a rima como uma rima pobre, que é quando você, né, rima palavras da mesma classe gramatical. Então, se eu rimo gato com pato, eu rimo dois substantivos, correr com fazer, rimo dois verbos no infinitivo, né? Então, se eu faço esse processo de rimar palavras da mesma classe gramatical, é a chamada rima pobre. Por quê? Porque ela é uma rima mais simples de ser produzida, né? É mais fácil você rimar quando trabalha com esse tipo de palavra. A gente tem a rima rica, quando você já trabalha com classes gramaticais diferentes, já é um trabalho, já é uma rima um pouquinho mais complicada. Então, nós, né, com veloz, então eu rimo substantivo com adjetivo, altar com desenhar, rimo substantivo com verbo, pente com surpreendente, né? Eu construo rimas que vão trabalhar classes gramaticais distintas e isso vai me garantir, né, uma rima que é um pouco mais complexa em comparação com a rima pobre, porque me dá mais trabalho reconhecer, né, e buscar essas rimas. No entanto, o que, né, os parnasianos faziam era buscar trabalhar com as chamadas rimas raras ou rimas preciosas, que é quando as palavras que rimam possuem terminações incomuns, são pouco utilizadas, né, como eu combinar verbos e pronomes. São rimas mais complicadas ou porque ele vai buscar lá no dicionário a palavra menos comum possível ou a terminação menos comum para produzir essa rima, é uma rima mais complicada ainda, ou porque ele vai trabalhar com classes muito diferentes. Então, quando eu rimo estrelas com velas, então eu construo a minha rima a partir da, né, de um substantivo e de uma terminação pronominal.
mandala com dala. Então eu tenho estrutura lá verbal com substantivo, né? E eu vou acabar rimando pronomes com substantivos. É uma estrutura menos comum, mais complexa, que vai depender, para eu conseguir rimar, né, as estrelas com velas, por exemplo, eu preciso construir o meu poema de modo que eu acabe chegando aqui, né? Que eu consiga terminar o verso com esse pronome, que por ser um pronome, né, que está ocupando ali a função de um pronome, objeto, complemento, eu vou precisar ter retomado algum elemento que já apareceu. Então isso vai levar, né, a considerações maiores até sobre como eu estou produzindo meu texto e sobre quais são os elementos que eu vou apontar ali naquele poema. Para a gente repassar pelos principais autores, né? O principal nome do parnasianismo é o Olavo Bilac, é considerado, né, príncipe dos poetas brasileiros. Ele vai defender muito essa poesia parnasiana, essa obra marcada pela linguagem clássica, onde ele vai discutir, né, fatores patrióticos, históricos, platônicos, as relações sensuais. Isso também acaba sendo abordado um pouco pelo parnasianismo. Além dele, como a gente falou, a gente tem o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia fazendo a tríade parnasiana, né? E o Teófilo Dias, que a gente marca pela sua principal, por ter a obra lá, né, de abertura de marco inaugural do parnasianismo. Para a gente ver um pouco, né, essa produção parnasiana, entender o trabalho deles, entender os valores que eram defendidos pelos parnasianos, vamos dar uma olhada aqui em um poema do Olavo Bilac, que é o Profissão de Fé. Não quero Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo, talhar no mármore divino com um camartelo. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Então olha até aqui o que a gente já tem. Ele traz essa referência toda da mitologia grega, então essa retomada de valores clássicos, como a gente falou, né? E aí ele vai comentar aqui, ele vai construir um poema até metalinguístico, porque você tem a poesia falando sobre o trabalho com a poesia, né? Em que ele vai falar do trabalho do ourives, que é a pessoa, o artesão que vai fabricar joias. Então ele quer imitar esse trabalho. Então assim como esse ourives produz as suas joias lá, trabalha com o ouro, modela o ouro para construir objetos a partir dele, ele quer fazer a mesma coisa com as palavras. Ele quer um trabalho de perfeição, ó. Assim como essa joia sai perfeita lá da oficina do ourives, eu quero que o poema, que cada estrofe que eu construa, também saia sem um defeito. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Então, escrever, ele vai dizer, não é um trabalho simples, não é uma liberdade, não é eu escrevo qualquer coisa e valeu. Eu preciso construir a minha escrita e o meu poema com trabalho, ter esmero, dá trabalho eu construir isso, né? Precisa de perícia, tem que ter requinte, eu tenho que ficar atento a cada palavra que eu escolho. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então ele traz esse resgate, ó, das deusas, das musas, discute dentro dela o que ele chama da sua profissão de fé, né? Dentro do catolicismo, e a gente tem aí o resgate também desses valores, enquanto a gente resgata a mitologia, mas algumas influências nos textos parnasianos, vocês vão ver que estão associados ao momento histórico ali, então influências mais conservadoras, voltadas à fé, né, uma moralidade, que vai aparecer em alguns textos. Ele resgata essa oração, né? A gente chama, dentro da religião católica, do credo, né? Nossa profissão de fé, a gente professa a nossa fé. Então, assim como na religião há uma profissão de fé, né? Você demonstrar qual é a sua fé, aquilo em que você acredita, aquilo em que você crê. Nessa poesia, ele vai fazer o mesmo processo para os poetas. Ele vai demonstrar qual é a fé dele no contexto da poesia. Aquilo em que ele crê, né? Quando produz. E quando constrói o seu texto. Então, olha todos ali, né, os vocativos, se dirigindo a deusa, se dirigindo a essa deusa sublime que é a própria escrita, né? O resgate dessas musas para quando ele trabalha, o celebrar o ofício, né? Enxergar essa produção poética, esse fazer poesia, como um grande ofício, assim como o John Ourives, assim como alguém produz joias valiosas. Outro poema, para a gente ver como é feita essa descrição, é o Vaso Chinês, do Alberto de Oliveira. Aqui a gente já tem um soneto, lembra que a gente comentou do soneto? Soneto, estrutura fixa, um poema de forma fixa, que vai ser formado por 2 estrofes com 4 versos, né? 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos, 2 tercetos.
sempre 14, né, versos no total, e sempre nessa sequência. 2 quartetos e 2 tercetos, né? Fica atento, porque isso pode servir, inclusive, como dica de prova para você. Tem uma questão, se eu não me engano, foi da prova da SPSEX, né? Que a professora Elaine chegou a resolver numa live com vocês, que você conseguia eliminar a opção lá por reconhecer a estrutura do soneto. Sabendo a estrutura do soneto, você tinha a opção que você podia arrancar e já conseguir chegar à resposta mais rápida. Por quê? Porque ele te dava lá o trechinho de texto em que você tinha uma estrofe de 4 versos, esse elemento aqui, né? Mas na verdade lá com os colchetes, que é uma indicação para a gente, um sinal que indica para a gente que parte do poema foi omitido, parte do texto foi omitido. Você tinha então uma estrutura dessa e depois uma outra estrofe de 4 versos. O que já indica pra gente? Que não é um soneto, porque o soneto, as 2 estrofes de 4 versos precisam vir em sequência. Então você já eliminava aquela questão só por isso. Então fica atento para reconhecer essa estrutura que vai aparecer, né, em toda a prova. Então aqui olha o que ele faz. Você tem uma já apresentação do elemento e do objeto que vai ser descrito, e ele vai fazer essa descrição detalhadamente. Ó. Estranho-me aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Então, olha como ele vai construindo cada rima, cada estrutura da rima, né? A gente precisa lembrar também que, além da gente ter, que aquela classificação, isso é um ponto importante para a gente destacar, aquela classificação que a gente faz das rimas, né? Quanto à qualidade que elas apresentam pelo tipo de palavra que você escolhe para rimar, é uma delas, uma das classificações que a gente pode fazer a respeito da rima. A gente também consegue classificar de acordo com a disposição que essas rimas têm. Vale a pena ir retomar seu material para rever como a gente faz essas classificações todas, né? Então a gente classifica essas rimas com processos de intercalação. Então você tem ó, a terminação como aparece aqui, ado, io, io. Então AB, AB. Como você tem tipos diferentes, né, de classificação também, de acordo com a forma como ele organiza essas rimas. Então ele vem, mas talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Então ele fala aqui sobre o destaque, sobre a impressão que a arte causa nas pessoas, né? Como ela é capaz de nos chamar a atenção. Um vaso chinês que ele viu lá na casa de alguém, mas que despertou ele, né, diante daquela produção artística que levou ele a imaginar como se foi essa produção, em que os elementos estavam ali, né, as ideias que eles estão transmitindo. Então ele parte de uma descrição de um vaso chinês, né, um vaso ornamental, para falar sobre esse papel produtivo da arte. Aqui, então, para a gente ver, né, o que nós comentamos sobre o trovadorismo, vamos ver umas questõezinhas, né, para reforçar o nosso conhecimento. Para começar aqui, ó, um traço essencial da poesia parnasiana é questão da SPSEX, questão curtinha, mas que faz você, né, que você precisa reconhecer as características do parnasianismo para responder. Então, a gente tem um traço essencial, um elemento, né, importante. O gosto pelas descrições, o parnasianismo é marcado por descrições, a gente viu aqui que sim, né? Um último elemento, o último texto que a gente analisou, inclusive, é um texto descritivo sobre um vaso. Então a gente já tem aqui, né, um elemento para marcar, mas a gente precisa ver se não tem nada também, outra opção que dê uma dessas características. Verso livre, não. A gente foge aqui dessa ideia do verso livre. O verso livre é aquele verso que não tem metrificação, que você não precisa ficar contando as sílabas métricas, que ele é composto, né, de acordo com o interesse do artista. Ele pode fazer um verso enorme, um verso pequenininho. Então a gente desconsidera essa. Um nacionalismo ufanista, o nacionalismo ufanista é a marca que a gente tem lá no romantismo. Esse nacionalismo acrítico, né, que não consegue desenvolver uma crítica sobre a sociedade, que quer só exaltar os valores da nação, as suas belezas, né? Quando a gente chega aqui no parnasianismo, os movimentos literários da época como um todo já trabalham o nacionalismo crítico, né, que entende as demandas sociais. Então a gente já desconsidera isso.
Linguagem coloquial é a linguagem informal, a linguagem popular, né? Não é o que a gente vê aqui. A gente vê uma linguagem rebuscada, culta, formal. Então, risca também. Liberdade formal, eles têm liberdade de acordo com a forma para construir a forma dos seus poemas? Não. Resgata-se os modelos clássicos, resgata-se as formas fixas, o verso alexandrino, então é outro que a gente consegue também desconsiderar. Ficamos realmente com a opção letra A, gosto pelas descrições. Já estava ali de cara para a gente uma característica, o que faltava era realmente evidenciar que as outras não dizem tanto respeito ao parnasianismo, né? Mais uma questão, ó. São características parnasianas. A gente tem que reconhecer qual opção apresenta essas características para nós. Aqui a gente tem mais de uma em cada. Lembra que a gente pode ter, dentro da opção, né, uma característica que é parnasiana e outra que não é, que vai fazer a gente cortar, né, alternativas. Perfeição formal, uma característica. Eles zelam ali pela forma perfeita. Preciosismo linguístico, né, buscar realmente uma língua que seja mais preciosa, buscar trabalhar com esmero essa língua, então a gente vai. Objetivismo e desprezo pela arte útil. Então a gente segura aqui como uma possibilidade nossa de alternativa. Vamos tentar ver as outras, ó. Preocupação excessiva com a forma, realmente. Análise determinista do homem. Subjetivismo e universalismo. O subjetivismo já faz a gente desconsiderar essa opção. Então, desconsideramos, desmarcamos. Desprezo pela forma requintada, preocupação político-social, objetivismo e individualismo. Eles fogem dessa marca do individualismo, que é uma característica, né, romântica também, fogem desse desprezo pela forma eles não têm esse desprezo, né, eles buscam formas requintadas, então é outra que a gente consegue descartar. Forma requintada, arte-sugestão, subjetivismo exacerbado e análise psicológica do homem. Subjetivismo exacerbado, total oposto. Posso desconsiderar essa alternativa D também. Impassibilidade, distanciamento das emoções, poesia científica, pessoalidade e tematização da natureza, né? Então a gente tem aqui, ó, essa pessoalidade. A gente viu que eles buscam uma linguagem mais objetiva, né? Uma linguagem mais impessoal na construção de seus poemas, que eles não fiquem voltados por um subjetivismo. Então a gente desconsidera também e volta lá para a nossa letra A, né? Que vai falar sobre, ó, cadê? Realmente. Essa perfeição formal, né? Buscar uma forma perfeita, um preciosismo linguístico, um vocabulário requintado, um objetivismo e um desprezo por essa, que eles chamam de arte útil aqui, né? Ou uma arte que fosse muito significativa, que buscasse fazer críticas sociais. Não é o que eles estão procurando, eles querem uma arte pela arte, não uma arte que cumpra outros objetivos, né? Que leve a outros fatores. Então, hoje a gente fica por aqui, né? Deu para a gente resgatar aí bastante características do parnasianismo. É uma escola literária muito cobrada nessas provas, principalmente nas provas militares, né? Porque ele tem ali uma série de características e de elementos que a gente precisa reconhecer no seu objetivismo, nas formas como eles constroem o poema, nas escolhas linguísticas que eles fazem. Então, fiquem atentos a isso. Procure exercitar bastante sobre essa escola literária. Os textos são mais complexos, né? São poemas com uma linguagem rebuscada, então precisa treinar bastante. Continuem assistindo às aulas, não esqueçam de comentar aqui embaixo, né, o nome de vocês e a turma, para a gente ver que vocês estão participando e assistindo às aulas junto conosco, né? E continuem estudando. Obrigada.